Faça isso pela manhã e mude seu dia inteiro. O seu dia não começa quando você levanta da cama. O seu dia começa no segundo em que a sua mente decide: eu vou conduzir ou eu vou ser conduzido. E a verdade é que a maioria das pessoas perde o dia antes mesmo de escovar os dentes. Não porque são fracas, não porque não têm disciplina, mas porque acordam e fazem um gesto simples, automático e extremamente caro. Elas entregam a atenção para o mundo. Uma notificação, uma mensagem, uma notícia ruim, uma comparação silenciosa, uma pressa que nem é delas. E pronto, o cérebro entra no modo reação. E quando você passa o dia reagindo, você não vive de verdade. Você só responde. Você só apaga incêndio. Você só corre atrás. E o problema é que no final do dia, você ainda se pergunta por que está cansado, irritado, ansioso, mesmo sem ter feito tanta coisa. Porque fazer muita coisa não é o que cansa. O que cansa é ser puxado em 1000 direções. O que cansa é viver sem eixo. Hoje eu quero te mostrar uma rotina de manhã que não depende de motivação, não depende de ser uma pessoa matinal e não precisa de 2 horas livres. É uma rotina curta, linear, feita para você conseguir seguir mesmo nos dias comuns. E eu vou te dizer uma coisa importante antes de começar. Isso não é sobre acordar 5 da manhã, tomar banho gelado e virar outra pessoa da noite para o dia. Isso é sobre uma única decisão que muda o resto. Uma decisão que, se você fizer todos os dias, começa a reorganizar a sua mente por dentro. Porque a sua manhã não é só o início do seu dia. A sua manhã é o treinamento do seu cérebro. O que você repete de manhã vira o seu padrão, e o seu padrão vira a sua vida. Então, faz comigo agora, passo a passo, como se eu estivesse do seu lado. Primeiro, eu quero que você entenda uma ideia simples. Existe um minuto zero. É aquele intervalo entre acordar e o mundo entrar. Entre abrir os olhos e abrir o celular. Entre você e o barulho. Esse minuto zero é pequeno, mas ele tem um poder desproporcional. Porque nele a sua mente ainda está maleável. Ela ainda não escolheu em que acreditar. Ela ainda não escolheu em que focar. E se você não escolhe, alguém escolhe por você. Então vamos começar pelo que destrói o dia de quase todo mundo. O celular na primeira respiração. Presta atenção. Quando você acorda e pega o celular, você faz a sua mente acreditar que o que acontece fora é mais importante do que o que acontece dentro. E aí você começa o dia com uma sensação sutil de atraso, como se estivesse devendo alguma coisa, como se precisasse correr para alcançar a vida. Essa sensação vira ansiedade, e ansiedade vira impulsividade, e impulsividade vira escolhas ruins. É por isso que a primeira parte dessa rotina é uma regra simples. Nos primeiros 10 minutos do seu dia, o celular não existe. Se você usa o celular como despertador, tudo bem. Desliga o alarme e coloca o aparelho fora do alcance do braço, em cima da cômoda, na cadeira, no outro lado do quarto. O objetivo é criar um pequeno espaço. Agora vamos para a rotina. Ela tem 7 passos, e eu vou te guiar como se fosse um roteiro de áudio. Passo 1. Senta na cama e faz uma respiração de aterrissagem. Você vai inspirar pelo nariz contando 4, segurar por 2 e soltar pela boca contando 6. Faz isso 5 vezes. Se você fizer do jeito certo, você vai sentir o corpo descendo um nível. E isso é crucial, porque o corpo costuma acordar acelerado. E quando o corpo acorda acelerado, a mente fabrica problemas para justificar a aceleração. Ela começa a procurar ameaça. Ela começa a procurar o que está errado. Então, antes de pensar, você baixa o volume do sistema. 5 respirações. Simples, sem filosofia, só fisiologia. Passo 2. Antes de levantar,
Você vai dar um nome para o seu dia, uma palavra só. Pode ser calma, pode ser coragem, pode ser clareza, pode ser presença, pode ser disciplina. Você escolhe uma palavra que represente como você quer caminhar hoje. Não é sobre sentir essa palavra, é sobre escolher essa palavra. Porque o seu dia não precisa ser perfeito, ele precisa ter direção. E uma palavra é como uma bússola. Quando o caos aparecer, você volta para ela. Passo 3. Agora você vai fazer a pergunta que muda o jogo. E presta atenção, porque isso aqui é o coração da rotina. Você vai perguntar em voz baixa ou mentalmente, com calma. Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, eu vou me respeitar à noite? Repara no detalhe. Não é o que eu preciso fazer, não é o que eu tenho que resolver, é o que me faz me respeitar, porque isso puxa você do modo urgência para o modo identidade. E quando você escolhe com base na identidade, você para de ser refém da lista infinita. Talvez a sua única coisa seja treinar, talvez seja estudar, talvez seja avançar num projeto, talvez seja conversar com alguém que você vem evitando, talvez seja organizar uma parte da sua vida que está te drenando. O conteúdo não importa tanto. O que importa é que você escolhe. Passo 4. Transforma essa única coisa numa ação mínima, ridiculamente pequena. Ação mínima é a menor ação possível que inicia o movimento. Se a sua única coisa é treinar, a ação mínima é vestir a roupa. Se é estudar, a ação mínima é abrir o material e sentar na cadeira. Se é escrever, a ação mínima é abrir o arquivo e escrever 3 linhas. Se é arrumar a casa, a ação mínima é pegar um saco de lixo e recolher 10 itens. Por que isso funciona? Porque o cérebro não teme o esforço. Ele teme o começo. O começo é o lugar onde existe incerteza. E incerteza gera resistência. Quando você define a ação mínima, você remove a neblina. Você já sabe exatamente qual é o primeiro passo. E o primeiro passo é o que destrava o resto. Passo 5. Levanta da cama e bebe água. Sim, água. Eu sei que parece simples demais, mas tem uma lógica aqui. A primeira coisa que você coloca no seu corpo de manhã manda uma mensagem. Quando você bebe água, você diz para o seu cérebro: eu estou cuidando do meu básico. E quando o básico está cuidado, você diminui a sensação de caos. Não precisa ser um ritual perfeito, não precisa ser limão, não precisa ser suplemento, não precisa ser nada disso. É água. Um copo. Passo 6. 2 minutos de luz e movimento. Abre a janela, vai até a varanda. Ou, se puder, sai na porta de casa. Você vai se expor à luz e fazer um movimento simples. Pode ser alongar o pescoço, soltar os ombros, girar os braços, agachar 5 vezes. Por que isso muda o seu dia? Porque o corpo é o interruptor do humor. Tem dias em que a mente está pesada e você tenta pensar positivo e não funciona. Aí você move o corpo por 2 minutos e, sem entender como, a mente abre um pouco. Você não precisa sentir vontade, você só precisa fazer. Passo 7. Agora vem a parte que faz amanhã virar um trilho. Você vai executar a ação mínima imediatamente. Imediatamente. Antes de redes sociais, antes de e-mail, antes de conversar sobre problemas. Você vai dar ao seu cérebro uma vitória cedo, e aqui está a lógica por trás disso. Se você não entrega uma vitória intencional para a sua mente, ela vai buscar uma vitória fácil, e vitória fácil é dopamina rápida. Celular, comida, vídeo curto, rolagem infinita. Qualquer coisa que dê um alívio momentâneo. Mas esse alívio tem um preço. Ele te deixa mais fraco para o resto do dia, mais disperso, mais irritadiço, mais dependente. Quando você faz a ação mínima cedo, você muda a narrativa interna.
Você começa o dia com prova. Prova de que você conduz. Prova de que você não está totalmente à mercê do mundo. E isso cria um efeito dominó. Você começa a fazer escolhas um pouco melhores. Você começa a falar com mais firmeza. Você começa a dizer não com menos culpa. Você começa a sustentar o seu foco por mais tempo. E repara como isso é sutil. Não é um salto mágico, é um grau. Só que um grau, repetido todo dia, muda o destino. Agora eu quero te ajudar com 2 problemas que quase todo mundo enfrenta quando tenta mudar amanhã. O primeiro é: eu não tenho tempo. Então vamos ser honestos. Se você não tem tempo para 5 respirações, uma palavra, uma pergunta e uma ação mínima, o problema não é tempo. O problema é desorganização interna. E essa rotina é justamente o remédio para isso, porque ela te dá direção antes do barulho. O segundo problema é: eu faço por 2 dias e depois esqueço. Então eu vou te dar uma âncora. Você vai deixar um papel ao lado da cama com uma frase curta. Hoje eu escolho conduzir, só isso. Quando acordar, você lê a frase, faz as 5 respirações, escolhe a palavra, faz a pergunta, define a ação mínima e segue. Quanto mais simples, mais sustentável. Porque a maior mentira sobre mudança de hábito é achar que você precisa de intensidade. Você não precisa de intensidade. Você precisa de repetição. E repetição nasce de simplicidade. Agora deixa eu te mostrar como isso se encaixa na vida real, mesmo quando o dia começa errado. Imagina que você acordou atrasado. Imagina que alguém te ligou cedo. Imagina que você já sentiu a tensão subindo. Mesmo assim, você pode fazer isso em 90 segundos. Uma respiração longa, uma palavra, uma pergunta, uma ação mínima. O ponto não é perfeição. O ponto é recuperar o leme. Porque o que destrói a autoestima não é errar, é não voltar. E toda vez que você volta, você treina uma identidade. Você treina a identidade de alguém que se resgata. E isso é muito maior do que ser produtivo. Isso é se tornar confiável para si mesmo. E quando você se torna confiável para si mesmo, a sua vida começa a ficar mais estável. Você não vive mais à mercê do humor. Você não vive mais refém do que os outros estão fazendo. Você não vive mais reagindo a qualquer estímulo. Você começa a escolher. E escolher, no fim das contas, é a forma mais simples de liberdade. Então amanhã, quando você abrir os olhos, lembra do minuto 0. Não pega o celular. Senta na cama. Respira 5 vezes. Escolhe uma palavra para guiar o seu dia. Pergunta: qual é a única coisa que me faz me respeitar à noite? Define a ação mínima. Bebe um copo de água. Pega 2 minutos de luz e movimento. E executa a ação mínima imediatamente. Faz isso por 7 dias. E presta atenção em uma coisa. Não no quanto você produziu, mas em como você se sente no fim do dia. Se você sente mais respeito por você, se você sente mais calma, se você sente mais clareza, se você sente menos culpa, se você sente menos urgência, porque é isso que muda a vida. E se você quiser deixar esse ritual ainda mais fácil, faz um ajuste simples. Na noite anterior, deixa um gatilho físico pronto. Uma garrafa de água em cima da mesa, um papel e uma caneta ao lado da cama. A roupa do treino já separada. O livro já em cima da cadeira. Isso parece detalhe, mas detalhe decide. Porque de manhã, você não precisa de força de vontade. Você precisa de caminho livre. Quanto menos decisões pequenas, mais energia para as decisões grandes. E quando você prepara o ambiente, você está dizendo para si mesmo, com atos: eu levo a minha vida a sério. Se esse roteiro te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo qual vai ser a sua palavra de amanhã e qual é a sua única coisa. Eu vou ler os comentários, porque eu quero ver você ganhando o seu dia antes do dia te ganhar.